Bom dia a todos. Quem andou vendo o Divaldo ultimamente, pode ir que ele vai estar lá, né? Está melhor que a gente, graças a Deus. Antes de começar essa palestra, pelo bem da verdade, eu preciso dizer algumas coisas para vocês, porque assim, a palestra, na verdade, não é minha. Eu vou explicar por quê. Há muito tempo, acho que foi em 2011 isso, antes até, eu cheguei à conclusão que era necessário que a gente escrevesse um livro que falasse sobre a obra do André Luiz. E aí, quando eu comecei, e achei que tinha que começar pelo Evolução em Dois Mundos. Quando eu comecei a reler o Evolução, eu descobri que cada parágrafo dava um capítulo. E que, portanto, a gente teria que escrever uma enciclopédia sobre a obra do André Luiz, só com Evolução em Dois Mundos. Diante dessa minha certa angústia, eu liguei para a doutora Malene, e ela falou: Décio, o André já tinha me pedido isso. E eu estou fazendo uma garimpagem de todas as informações científicas, e nós vamos escrever esses livros com todos os companheiros da AME. Vai ser um livro coletivo, né? E aí eu comecei a fazer alguns dos estudos e ela foi fazer a garimpagem, né? Algum tempo depois, me convidaram para falar sobre esse assunto lá em Pernambuco, no CIMESP. E eu liguei para ela de novo, né? Doutora, tem que fazer a palestra, tal. Ela falou assim: olha, Décio, eu já tenho uma palestra pronta sobre esse assunto. Ela me mandou. E eu dei uma olhadinha no que ela tinha feito e eu fiz a seguinte opção: eu vou falar sobre alguns desses aspectos, que eram os que eu estava estudando, e fiz a palestra desse jeito. Eu me aprofundei, escolhi alguns dos aspectos do André Luiz e fui em cima daquilo para fazer o trabalho. Agora, esse ano, o Paulo e o Gilson tinham me pedido esse tema, e o pessoal do CIMESP, lá em Pernambuco, pediu de novo o mesmo tema. Eu achei que tinha alguma mensagem da espiritualidade. Aí eu liguei para a doutora Malene de novo, nas minhas preces, obviamente. E alguns dias depois, a Giovana, que é do Departamento de Comunicação, me avisou que a Marília tinha achado um arquivo no computador da doutora Malene, e que ela achava que ia me interessar, e ela mandou, era justamente o trabalho que a doutora Malene estava fazendo, de levantar os aspectos científicos. Eu não sei se ela terminou, mas o que ela fez são 68 páginas. E nessas 68 páginas, ela não desenvolveu nenhum tema, ela só levantou itens. E só mais da parte de saúde, né? Medicina e saúde. Bom, como é que eu faço para colocar tudo isso em uma palestra de 50 minutos? Né? Não dá. Aí o que eu fiz foi o seguinte: eu peguei o texto dela, as 68 páginas, e montei a palestra. Por isso que vocês vão ver, está aparecendo ali, né? Que a palestra, eu até pus errado, eu pus o meu nome em cima e depois o dela, mas tinha que ser o dela primeiro. Então eu vou ser apenas um transmissor das informações que ela trouxe. E também já vou avisando que eu vou fazer a introdução e vou só citar os temas, porque não tem condição da gente desenvolver tudo, senão a gente vai ficar aqui uns 6 meses, né? Muito bem. Auguste Comte foi o fundador do positivismo, e lá em 1825 ele afirmou que nunca conheceríamos a composição química das estrelas, né? Bom, na mesma época dele, apareceram esses pesquisadores. Primeiro, o Joseph von Braun, depois o Gustav Virchow e o Robert Bunsen, esse dá para falar. E esse pessoal estabeleceu as bases do princípio da espectrometria moderna, na mesma época do Comte. E algumas décadas depois, por causa desses pesquisadores, a gente já era possível para os cientistas estabelecer a composição química das estrelas. E hoje é uma das áreas da astronomia, uma das áreas mais difíceis e mais pesquisadas.
né? Então, o Comte perdeu uma oportunidade de ficar quieto, não é? Na virada do século XX, apareceu Lord Kelvin. Lord Kelvin, eu estava lendo um pouquinho sobre a biografia dele. Com 6 anos, ele já era considerado um estudioso. Ele teve um trabalho com 12 anos que foi apresentado num congresso em que eles puseram um adulto para falar no lugar dele, para as pessoas não se impressionarem, mas o trabalho era todo dele. Então, ele foi uma figura muito importante para a ciência mundial e principalmente lá na Grã-Bretanha. E ele criou a escala Kelvin, né, de temperatura, que tem o zero absoluto, né? A gente aprende lá na escola. E ele disse que, na virada do século XX, que era o fim das grandes descobertas científicas, que nada de muito diferente iria aparecer a partir daquela época. Pois bem, virou o século XX e a física revolucionou com Albert Einstein, revolucionou com a física quântica, com Planck e Heisenberg. Então, o Lord Kelvin perdeu uma chance de ficar quieto, né? Bom, o John Horgan, que eu acho que também não é uma pessoa que gosta muito de ler sobre história da ciência, ele escreveu um livro em 1996 chamado O Fim da Ciência. E nesse livro, ele diz que qualquer descoberta científica relevante estava fora de cogitação. Que o principal já tinha sido descoberto, daqui para frente era só o desenvolvimento do básico, do que a gente já sabia, né? E ele diz no livro dele, os cientistas já desvendaram o mais importante. Pois bem, perdeu a chance de ficar quieto. Porque em 14 de abril de 2003, termina o projeto Genoma. O Dr. Watson chegou a admitir publicamente que era humilhante para a espécie humana descobrir que tínhamos aproximadamente 24 mil genes, porque um pé de milho tinha 30 mil genes, né? E que então a gente precisava procurar a causa da complexidade humana em outro lugar que não a genética. Ou seja, tudo que a gente constrói, por isso que se diz que em ciência as verdades são temporárias. Verdade nunca é temporária. Se uma verdade é uma verdade, ela é uma verdade e vai ser assim sempre. É o que nós achamos que é verdade, que é temporário. Então, o próprio conhecimento científico, ele vai trazendo uma série de informações, a gente vai construindo o que a gente acredita, e às vezes essa própria construção traz para a gente a conclusão de que estava errado, e a gente tem que desconstruir e começar de novo. E é isso que dá graça para a ciência, né? E com o tempo, quando a gente encontra a verdade, essa verdade ela vai se fortificando com o estudo científico. E é isso que dá para a gente a certeza de que algumas coisas a gente já pode considerar como verdadeiras e outras não, né? Esse biólogo materialista, o Dr. Lewis Wolpert, ele disse em 2009 que, apesar da gente ter um número pequeno de genes, que logo eles seriam capazes de prever cada detalhe do ser humano usando apenas os genes como explicação, né? Na verdade, ele tá indo na contramão da ciência, porque o que ficou claro para a gente depois do projeto Genoma é que os genes não são tão determinantes quanto a gente imaginava. Eu tenho dito, e eu acho que é bem verdade isso, os genes são os softwares. Eles são que nem os apps do seu smartphone, né? Você pode acioná-los ou não. Eles estão lá guardados no HD, mas você pode ou não acionar esses apps. E eles são simplesmente apps. Eles não ligam o celular, eles não ligam para ninguém, eles não resolvem o que eles vão fazer. Você que precisa dar o comando. E os genes vão nessa linha, né? Aí perguntaram para o Dr. Wolpert, mas quando que a ciência vai ser capaz de, através da genética, explicar completamente o ser humano? Ele falou, daqui a 100 anos. Bom,
É engraçado isso, né? E depois dessa resposta, ele acabou gerando ou confirmando uma coisa que o Dr. Popper já tinha dito, que é o chamado materialismo promissor. Que é assim, mas o materialismo não está explicando isso? Não, mas vai explicar. Quando? Há um dia. Né? Quer dizer, isso não explica nada. Isso só explica que você tem fé em alguma coisa. Né? Esse é um fanatismo. Tem os fanáticos religiosos e tem os fanáticos materialistas. E todo fanatismo sempre leva ao equívoco. Essa que é a verdade. Né? Então, esse materialismo promissor, ele tem data de validade também, porque as pessoas vão se cansar de ficar esperando. E, na verdade, quanto mais a gente pesquisa, mais a gente vai dando de cara com o espírito. Né? Então, a gente chega à conclusão de que fazer previsões do futuro é ruim. Será? Não. Não é ruim. Um exercício de futurologia, de modo algum, estreita ou cerceia o campo do desenvolvimento da ciência. Pelo contrário, amplia-o enormemente, prevendo para este século descobertas ainda mais importantes que as do passado. Então, veja que o problema não é querer prever o futuro. O problema é você não admitir a sua ignorância. Porque só o sábio sabe que ele não sabe nada. Né? Para você ter noção da sua ignorância, você tem que, pelo menos, ter uma perspectiva do horizonte. Imagina que você está subindo uma montanha e você só vê na sua frente a próxima pedra, o lugar que você tem que apoiar o seu pé ou a sua mão para subir a montanha. De repente, você está quase no topo da montanha e você olha para baixo, você vê o quanto você já escalou. A montanha é enorme. E você fala, nossa, eu andei muito, andei bastante. Aí você olha o topo, falta alguns metros, você fala, eu sei quase tudo. Aí você chega no topo. E todo orgulhoso, você se levanta, olha para baixo, vê o quanto você cresceu, o quanto você... E você diz assim, cheguei no topo, eu já sei tudo. Aí você resolve olhar para o horizonte. E ver que tem montanhas maiores do que a que você escalou. E que não dá para ver o fim de tantas e tantas montanhas que tem para escalar. E acho que essa é a visão que teve Sócrates quando disse, só sei que nada sei. Então o problema não é você fazer um exercício de descobrir o que vem pela frente. O problema é você achar que o que você sabe já é o suficiente. Então, dentro dessa perspectiva, vocês querem fazer uma fezinha? Para onde é que nós vamos? Né? Quais são os próximos passos? Bom, uma das coisas que eu aprendi com a doutora Marlene, que ela chamou a minha atenção, é isso daqui. Em 1616, o Galileu, através de um telescópio bem rudimentar, ele revelou o mundo macro para a gente, o infinitamente grande. Ele revelou o universo, fez a gente perceber que a gente não era o centro do universo, que não era o Sol que rodava em volta da gente, mas a gente que rodava em volta do Sol, e assim por diante. Ele descortinou um novo mundo, que até hoje a gente está pesquisando. Em 1663, o Hooke, com esse microscópio de altíssima tecnologia, ele conseguiu descobrir que existiam células. E depois, mais tarde, com Pasteur, com Koch, a gente descobriu os micro-organismos. Então, eles desvendaram um outro universo, que a gente nem tinha ideia de que existia. É o micro, o infinitamente pequeno. Então, a gente tinha o nosso universo, que é o nosso contato imediato. Agora, a gente falava de um universo macro, e que a gente pensa em outras inteligências e em outras civilizações. O micro, que tem todo um universo próprio. E agora, a gente está abrindo para a terceira revelação, um outro mundo. Isso em 1857, que é a revelação do mundo espiritual, que veio através do professor Rivaio, né? E cujo instrumento não foi nem o telescópio, nem o microscópio, mas a mediunidade. E através desse instrumento, ele vem revelar todo um outro mundo, que nos influencia muito mais do que nós imaginamos. Né?
É sobre isso que estamos falando agora. Nós estamos começando a entrar nesse mundo agora. Puxa, tem mais de 100 anos? Pois é, a quântica também. E até hoje tem gente que não gosta de falar disso. Não é? E não é só abrir as portas para o mundo espiritual, que a humanidade já conhece desde das civilizações mais primitivas. Mas a maneira como nós estamos adentrando nesse mundo, nesse momento, que é pela mão da ciência. Qual é a diferença? A diferença é que nós vamos com menos emoção, mas com mais razão. Nós vamos para esse mundo e trilhando esses caminhos, buscando um embasamento empírico, um embasamento lógico, racional, com provas, de maneira que não dependa apenas da sua vontade de acreditar, mas de oferecer para você uma quantidade suficiente de evidências para que você tenha certeza de que aquilo é e que é do jeito que você está afirmando. É claro que, como tudo, nesse caminho científico, nós vamos construir falsas verdades, que depois vão sendo desfeitas e refeitas. Então, eu acho que nós estamos na fase das hipóteses. As hipóteses são fundamentais para a ciência. Através da hipótese, nós vamos buscar a sua comprovação ou a sua negação. E é assim que a ciência anda, é assim que a roda da ciência anda. Eu apresento uma hipótese, eu vou atrás para tentar provar que ela é mentira. E não consigo provar que ela é mentira, eu admito ela como verdade. E novas vão vindo, novas tentativas, novos experimentos, até que a verdade vai se revelando pouco a pouco. Então, a gente está diante de um novo panorama. Abre-se um novo universo a ser pesquisado, e esse universo está sendo pesquisado, está ocorrendo nitidamente uma mudança de paradigma. O número de trabalhos científicos nos bancos de dados que tratam de espiritualidade cada vez são maiores. Novas leis para serem entendidas, leis naturais, leis universais, novos conceitos para serem estabelecidos, né? Mas alguém já fez alguma previsão para esse futuro que nós estamos começando a viver agora? Na verdade, já. Então, a gente tem cola. Sabe, cola? Quando você vai na prova, que você cola. A gente tem uma cola que é André Luiz e Chico Xavier. Há mais de 70 anos, a gente ficava falando de 60 anos, eu fui fazer as contas, já tem 70 anos. Tem mais de 70 anos. Mais de 70 anos que a gente recebeu a cola. E aí que entra a questão interessante. Se você vai ver André Luiz, tem muita coisa que na época que ele escreveu era dúvida, e ele confirma. Tem muita coisa que ele escreveu e que ninguém fazia ideia e que hoje já está confirmado. E ainda tem coisa que ele escreveu que a gente não faz ideia de quando vai ser confirmado. Né? Por isso, se você quer fazer uma fezinha, para você não se dar mal, que nem o Kevin, que nem aquele pessoal lá, é melhor você não dizer que o André Luiz estava errado. Porque todo mundo que falou isso mordeu a língua já. Né? Essas informações, elas não são informações ordinárias, são coisas levantadas por 5 grandes sábios e relatadas por André Luiz através de Chico Xavier. Então, o que a gente tem que fazer com esse conteúdo é o que nós estamos buscando fazer pela NAAME. A gente pega essas informações, agora com essa joia que a Giovana conseguiu nos trazer, que é esse trabalho que a doutora Marlene estava desenvolvendo, e para cada item, a gente vai atrás da busca da comprovação científica. Qual é o estado da arte daquele assunto? Até onde nós já chegamos? E aí, a gente, se é uma coisa que já está certa, a gente vai confirmar. Se não, a gente vai estabelecer a hipótese. Então, a obra do André Luiz, são 28 obras, que começou em 1947, traz uma grande contribuição para a biologia e para a medicina. Confirma e faz a confirmação e complementação de conceitos científicos da época e antecipa alguns conceitos em mais de meio século. Eu tenho a mais absoluta certeza que o Chico psicografou essas obras para hoje. Então, se você leu Evolução em Dois Mundos, ou tentou, há mais de 10 anos, leia de novo, você vai se surpreender. Primeiro porque eu acho que aquele livro é quântico, cada vez que você abre as letras mudam. Tem coisa que está anotada lá e que eu rabisquei, que eu falei, eu nunca li isso, mudou.
E segundo, que a quantidade de informações que vieram de 10 anos para cá é tão grande que contextualizou um monte de coisas que quando você leu, você falou, nossa, não entendi nada. Não é? Então, essa obra ela foi escrita para hoje e não para o século passado. Então, o que nós temos feito é isso. Esse é um artigo que nós escrevemos, o Jorge Daher, o Giancarlo Lucchetti e eu, falando apenas das informações que o André trouxe em um dos capítulos, em um dos seus livros, quando ele fala da glândula pineal. E esse artigo foi publicado na Neuroendocrinology, né, 11 páginas. Para nossa surpresa, eles não mexeram em nada. Não corrigiram nada, não mandaram diminuir o texto, está lá, integral. E nesse texto, esse artigo, eu tenho muita alegria de ter participado, porque, primeiro, a gente está falando muito mais da mediunidade do Chico do que propriamente da glândula pineal. Porque a única coisa que a gente fez foi, olha, esse médium brasileiro, há 70 anos atrás, ele falou sobre isso da pineal. Na época que ele falou, ninguém acreditava nisso, tudo isso parecia fantasioso e bobagem. E agora está tudo comprovado. A ciência já sabe que era verdade. Como explicar isso? Então, na verdade, é um artigo que diz muito mais sobre mediunidade do que propriamente sobre a glândula pineal. Então, eu vou pegar agora dos apontamentos que a doutora Marlene fez e eu vou passar por eles, assim, citando, porque senão a gente não vai ter tempo para terminar. Aí eu peço só que me avisem quando estiver faltando uns 5 minutinhos. Então, alguns dos aspectos. Primeiro, a visão integral do ser. E ela que dividiu dessa maneira, tá? O poder do espírito sobre o corpo. Bom, isso começou com a psicossomática, né? Cada vez está mais forte. As reencarnações sucessivas. Eu escrevi a reencarnação como lei biológica e eu tenho tido a oportunidade de falar sobre reencarnação em ambiente acadêmico, inclusive alguns cursos de pós-graduação. Lá eu uso o termo palingenesia. Eles ficam super felizes. Mas é uma coisa que tem toda uma lógica dentro da biologia, da filosofia. Então, é uma questão que eu acho que a gente a ciência está ficando madura para aceitar. E a gente tem que ir introduzindo devagarzinho para eles não se assustarem. Sobre a evolução das espécies. E aí, se você pegar, no meu livro A Reencarnação como Lei Biológica, eu tenho um capítulo só sobre isso. A reencarnação ela vai preenchendo as lacunas de todas as teorias. Porque não existe uma teoria completa sobre a evolução das espécies. E é por isso que ainda há uma discussão sobre o criacionismo. Nós somos, evidentemente, evolucionistas, né? Se você é um espírita, a primeira coisa que vem na sua cabeça, depois de reencarnação, é o quê? Evolução. A gente está aqui para evoluir, a gente só fala nisso o tempo inteiro. Então, a gente tem muito a contribuir com essa questão. Tá? E tem feito isso de uma maneira bastante objetiva. Ela fala sobre o pensamento. Então, matéria é energia. Bom, alguém ainda tem dúvida disso? Né? Einstein vem e diz que E igual a M vezes C ao quadrado. Ah, que legal, todo mundo sabe, tem camiseta até escrito isso. Mas o que é o E? Energia. E está de um lado do igual. E o que está do outro lado do igual? M. O que é M? Massa. Vezes a velocidade da luz ao quadrado. O que o Einstein disse? Que massa é energia, que energia é massa. Ou seja, a matéria nada mais é do que energia. Numa situação, num estado diferente por conta da velocidade. Por isso o C. Então, é uma coisa, não é uma novidade, né? Desde o relativismo de Einstein. E o pensamento é composto de ondas com velocidades supraluminais. Isso é uma coisa ainda que eles nem aceitam que é possível acelerar uma partícula acima da velocidade da luz. Já existem vários artigos em física que dizem que isso é possível, mas isso ainda é bastante polêmico. Mas nós temos que o pensamento é uma onda eletromagnética supraluminal, que viaja a uma velocidade acima de 300 mil km por segundo. E mais, o pensamento tem forma e natureza. Aí, as ideoplastias, as formas de pensamento, que estão lá, fazem parte da mobília da nossa casa e a gente não vê. A gente sente, mas não vê.
né? Então, aquele lugarzinho que toda vez que você precisa de uma inspiração, você senta lá na sua casa, é porque a mobília que você tem ali é de pensamentos ou de ideoplastias que te induzem à meditação. E, ao mesmo tempo, se tem aquele lugar que você não pode ir, que te deixa irritado, né? Você tem que ir lá fazer prece todo dia. Faz seu evangelho lá naquele lugar, que é para remover a mobília espiritual que está te induzindo a maus pensamentos. E assim por diante, quer dizer, o que a gente pensa fica retido na nossa psicosfera, pode ser compartilhado por outros, mas obrigatoriamente é quem vai ditar os nossos próximos pensamentos. Pensamento sobrio adoece o corpo físico. Eu sempre cito a minha avó, que ela falava muito isso. Aí essa menina está muito triste, vai ficar doente. Quer dizer, a minha avó já tinha esse conhecimento, quem tem alguma experiência tem esse conhecimento, e em medicina a gente sabe disso também. Todo mundo fala assim, o que você tem? Gastrite nervosa. Isso não existe. Para gastroenterologista, gastrite nervosa não existe. Tem o paciente nervoso que tem gastrite, mas a gastrite nervosa ela não existe. Mas a gente fala disso por quê? Porque a gente sabe que toda vez que a gente está ansioso, nervoso, a gente tem dor de estômago, ou tem diarreia, ou tem vontade de comer, né? Ou tem vontade de matar o vizinho. São essas coisas que acontecem. Mas assim, é claro que isso repercute no nosso corpo físico. Certamente que isso é verdade. E a gente já observa claramente isso. O que a gente está fazendo agora é estabelecer os mecanismos fisiológicos ou fisiopatológicos pelos quais isso acontece, né? Com relação à constituição do ser humano, que o ser humano é composto de alma e corpo físico, aí que entra a questão da física quântica, sabe? Porque a física quântica ela está dizendo o quê? Que o observador determina a forma da matéria. Quem é o observador? Pelo amor de Deus, me explica. Não é? Quem que observa? Uma cadeira observa? Não. Uma câmera observa? Não, a câmera, ela grava. Quem observa é quem assiste o filme depois. Então, quando você coloca o observador na física, você está introduzindo a dualidade. Porque é obrigatório que você esteja falando de algo que não é matéria. Porque se é o observador que determina a matéria, matéria não pode determinar matéria. É isso que está revolucionando. Então, o pessoal fala, faz as contas matemáticas. Não é, a conta matemática é coisa para o físico e para o matemático. Nós estamos falando da questão filosófica, da lei divina que foi desvendada com o conhecimento da quântica, né? E a complexidade e essa anatomia e fisiologia transdimensionais, que não são novidades, mesmo antes do Espiritismo, mesmo antes de André Luiz, a cultura chinesa, oriental, já falava sobre isso, os envoltórios sutis da alma, né? Então, o corpo mental, que eu tomei uma bronca da doutora Marlene uma vez lá em Vitória, porque eu falei que corpo mental era parte do perispírito, ela quase me expulsou da AME quando nós fomos para a sala VIP. E mandou buscar o livro do André e me abriu o capítulo e fez eu ler em voz alta. Né? Depois desse dia, eu nunca mais abri minha boca para falar que eu... Mas eu falava assim para ela, eu não estou entendendo, doutora, não estou entendendo. E agora eu entendo. Na verdade, o corpo mental é um campo informacional. Olha, demorou uns 20 anos para entender isso. Pode ser que esteja errado, mas por enquanto eu estou acreditando que é isso. Então, ele determina o perispírito, como o duplo etérico determina o seu corpo físico. É um campo informacional. Então, os seres angelicais que estão numa esfera que não tem matéria, eles continuam indivíduos porque eles têm o campo mental, mas não tem matéria. Se ele desce para uma esfera inferior, que tem matéria, ele já vai manifestar o perispírito dele. Então, esse é um primeiro... É uma contribuição que o André Luiz dá que você não encontra nas outras fontes. O corpo espiritual ou perispírito, que provavelmente é formado por várias camadas, dependendo dos níveis vibracionais. E o corpo causal e vital. O corpo causal é uma coisa, o vital é outra. O corpo causal é onde fica a memória, é onde fica a roupa suja, né? E o corpo vital, ou duplo etérico, é o que faz parte... Na verdade, para alguns autores ele é perispírito, para outros não. Porque quando você desencarna, ele desfaz. Você só tem duplo etérico quando você está encarnado. E ele é feito de ectoplasma, e o ectoplasma é produzido pelas mitocôndrias encarnadas, através da respiração celular e da emissão de biofótons. Aí você gera ectoplasma. É por isso que o espírito desencarnado precisa de um médium,
porque ele não é capaz de produzir ectoplasma, ele precisa pegar emprestado o ectoplasma de alguém. E o ectoplasma é essa matéria de transição. Então, se você prefere deixar o dupletérico como perispírito, parabéns, fica assim, está ótimo. Se você quer que ele seja corpo físico, parabéns também. O dupletérico, para mim, é igual a porta. Se eu estou dentro da sala, a porta é do corredor. Se eu estou no corredor, a porta é da sala. Tanto faz. E o 7, centro de força. Que eu sempre achei que centro de força, para o André Luiz, era sinônimo de chakra. E, na verdade, um físico amigo meu lá de Campo Grande me chamou a atenção que talvez não seja isso. Então, talvez o chakra, ou centro de força, seja uma estrutura bem mais complexa. O que a gente vê, que o médium vê, que é o chakra, na verdade não é uma roda, a roda é você olhar por cima. Ele é um funil, né? Se você olhar ele de lado, é uma energia vetorial. E o centro de força do André seria um outro funil colocado dentro do perispírito, não no dupletérico. E aí você faria como se fosse uma ampulheta. E essa ampulheta seria 2 sistemas de energia vetorial que fariam a transformação da energia física para a espiritual, da espiritual para a física, fazendo a interconexão. Para maiores informações, da alma ao corpo físico, aquele livrinho vermelho que está lá. Tá? Tem um capítulo, 2 ou 3 capítulos falando sobre isso. É uma viagem. É uma viagem. Eu não sei se é para o lugar certo, mas eu resolvi pôr. E o estudo físico, eu coloquei como anexo atrás. Não entendi uma conta que ele fez, mas está lá. Né? Se você é físico, matemático, pode conferir. Com relação ainda à física, a matéria densa é energia radiante condensada. Então, no André Luiz, ele fala que, em última análise, a gente vai chegar a saber que matéria é luz coagulada. É interessante que os físicos já estão usando esse termo, luz coagulada. E duvido que eles tenham lido André Luiz. Não é? Então, ele já tinha falado sobre isso. E se você for só partindo da teoria da relatividade de Einstein, você consegue chegar a essa conclusão também. Que energia é luz coagulada. Né? Um brainstorm, né? A gente está falando de um monte de coisa ao mesmo tempo. É isso mesmo, salada de frutas hoje. Que o elétron é dissociável. Olha, o André falou isso em 1958. E eu já li um artigo falando os erros de André Luiz. E um dos erros de André Luiz apontados é que o elétron é dissociável. Bom, já tem alguns físicos falando que é dissociável. Já tem. Deixa eu contar uma historinha. Quando a doutora Marlene escreveu um livro, eu não lembro qual deles era, e que ela falava que uma das coisas que o André Luiz fala é que as micorrizas são uma relação parasitária. Entenderam? Não, então eu vou explicar. Micorriza é a associação da raiz da orquídea com um fungo. Chama micorriza. E a botânica acredita que isso é uma relação simbiótica, ou seja, o fungo ajuda a orquídea ajuda o fungo. Tá? Só que o André disse que era uma relação parasitária. E quando a doutora Marlene replicou isso no livro dela, uma espírita botânica ligou para a doutora Marlene e falou: olha, doutora, isso não é verdade, é um dos erros de André Luiz. Aí a doutora me ligou, porque na época eu estava em Santos, no Santa Cecília, na Universidade de Santa Cecília, e eu dava aula na biologia. E ela perguntou se eu conhecia alguém que podia ajudar com o assunto. Bom, eu conhecia uma pós-graduanda que era doutora e estava fazendo pós-doc em orquídea. E eu fui falar com ela. Ela regalou um olho desse tamanho quando eu perguntei. Eu falei: olha, a micorriza, ela é simbiótica ou parasitária? Eu não sei se ela regalou o olho, porque ela falou: o que um médico sabe de micorriza? Ou se ela realmente ficou preocupada com a afirmação que eu fiz. Ela regalou o olho e falou assim: posso te responder semana que vem? Eu falei: pode, né? Eu achei estranho, mas tudo bem. Na outra semana, ela falou: olha, Décio, eu vou te explicar. É que o meu orientador está fazendo um trabalho que prova que a micorriza é uma relação parasitária e não simbiótica, como sempre se acreditou. Só que isso é um segredo de Estado, ninguém sabe disso. E quando você falou, eu fiquei preocupada, porque eu queria saber onde você tinha lido. Eu falei: bom, eu li num livro espírita. Aí ela falou: então tá bom. Eu liguei para a doutora Marlene e contei a história. Ela falou: eu não ia mudar de qualquer jeito. Então você veja, né? Por isso que eu falo, não perca a oportunidade de ficar quieto antes de você criticar alguma coisa que está lá. Porque provavelmente está certo. Né? Com relação à biologia celular e molecular,
Estrutura mental das células. Esse livrinho rosa que está aí, Saúde e Espiritismo, o Roberto Lúcio me escreveu, falou assim, Décio, eu queria que você escrevesse sobre a estrutura mental das células. Eu falei, quê? Quem diz que célula tem estrutura mental? Quem diz que célula tem mente? Ele falou, André Luiz. Mas aonde, meu Deus do céu? Aí eu abri o meu livro quântico e buscando essa informação tinha um parágrafo. Um parágrafo. Eu peguei aquele parágrafo, primeiro eu fiz a tradução para o português contemporâneo, né? Eu peguei o dicionário, peguei todas as palavras e peguei os sinônimos, porque tem muita palavra que ele usa que a gente não sabe bem o que é. Depois eu fui atrás das informações científicas. Deu um capítulo, 14 páginas. Um parágrafo. E não é um parágrafo longo, não, são 3 linhas. 3 linhas. Então, para aí você ver o tamanho da quantidade de informações que estão contidas naqueles livros. Os estados mentais e suas influências sobre os genes. Aí tem um livro que fala exatamente sobre isso, O Código Divino da Vida, do Dr. Kazuo Murakami. É exatamente o que ele fala, que o que você pensa, se você é feliz ou você é infeliz, você vai ligar os genes bons, se você é feliz, vai ligar os ruins, se você é infeliz. Lembra do app? Sabe aquele app que tem um ícone até bonitinho, você não faz a menor ideia para que ele serve? Você se arrisca a apertar aquilo lá? Eu já tentei, travou o celular, foi uma tragédia. Então, esses que eu não sei para que serve, eu coloco todos escondidos, que é para não ter nem risco de eu relar neles. São os seus genes, são os seus oncogenes, são os seus genes que vão trazer repercussões ruins. Então, eles estão lá registrados. Isso é um fator predisponente. Agora, para ele manifestar, você precisa de um fator desencadeante. O fator desencadeante é você ir lá e apertar o app. Então, é quando você desenvolve algum tipo de comportamento que vai induzir aquele registro genético a se manifestar. E o espírito influenciando o citoplasma. Esse é o maior exemplo. Né? Nós fomos todos, quando a gente ia na escola, todo mundo que está aqui, aprendeu que quem mandava na célula era o núcleo. E que a alma da biologia eram os genes. E o André Luiz escreveu naquela época que o comando se dava pelo citoplasma. Erros de André Luiz. Não é? Está errado. Todo mundo sabe que é no gene. 60 anos depois, o que é que se fala na biologia hoje? Que o controle da célula está no citoplasma. E mais, ele fala dos centríolos, que são formados de microtúbulos. E uma das teorias mais fervilhantes e mais importantes hoje, na biologia, é de que os microtúbulos seriam um sistema quântico de comando celular. Seriam amplificadores quânticos do comando celular. Vide o cérebro quântico, de Jeffrey Satinover, né? E outros tantos pesquisadores que falam sobre esse assunto. Então, você vê que esse é um assunto que está no up-to-date da biologia hoje. Muito importante. E os bióforos. Quantas vezes vocês leram essa palavra, bióforo? Gente, isso daqui me assombrava. E eu conversava com todo mundo, e ninguém me dava uma explicação razoável. E mais ainda, da onde o André Luiz tirou essa palavra? Bióforo. Aí uma bióloga amiga minha, eu conheço ela da internet, né? Da gente trocar informações pela internet. Conheci ela no Mednesp em Goiânia, a Márcia. Ela me mandou um trabalho original do August Weismann. A única referência que eu tinha do Weismann me fazia ter raiva dele, porque ele combateu o Lamarck. Para provar que o Lamarck estava errado, ele começou a cortar rabo dos ratinhos que nasciam, gerações após gerações, para provar que os ratos iam continuar nascendo com rabo. E quando ele mostrou que os ratos continuavam nascendo com rabo, foi aceito pela ciência na época que o Lamarck estava errado, que a função não faz o órgão. Né? Só que é um erro grave isso. Porque ele provocou um acidente recorrente, ele não gerou uma necessidade evolutiva para o rato ficar sem o rabo. Né? Então, a referência que eu tinha do Weismann era essa. Quando eu li os trabalhos dele, eu fiquei maravilhado. O cara era um gênio. Os seus gênios fazem bobagem também. Né? E o trabalho, ele cunhou a palavra bióforo. E antes do conhecimento dos genes.
Então, ele criou todo um trabalho, que eu coloquei nesse artigo da estrutura mental das células, no livrinho Cor-de-Rosa, em que ele fala que determinados tipos de moléculas seriam necessárias para conter a vida. Então, quando a gente fala que o corpo é ligado ao perispírito molécula a molécula, essa molécula é uma molécula que tem que ter um átomo de carbono, é uma molécula proteica que faz parte da química orgânica. E é ali que o fluido vital vai se ancorar. Né? Então, o Weismann ele teve uma visão muito importante numa época remota da ciência. E o que o André Luiz fez? Ele foi buscar essa palavrinha que era para a gente achar o Weismann lá. Essa é a minha opinião. Por isso que ele usou essa palavra, porque ele queria exatamente dizer o que o Weismann estava dizendo. E aí você vai atrás do trabalho dele e você vê a sincronia. Então aí é um exemplo de como o André pegou uma informação que já estava na ciência e que estava engavetada. E ele trouxe isso, ele contextualizou e falou, olha, está vendo? Isso aqui que ele disse está certo. Vai lá estudar. Né? Então agora a gente está se debruçando um pouquinho mais sobre o estudo do Weismann para ver o que mais ele tem para dizer para a gente, já que a dica é do André Luiz. Né? E sobre as mitocôndrias, o pessoal da AME ABC, a Elisa principalmente, que é uma biomédica de lá, eles estão fazendo um trabalho muito interessante com relação a isso. Que a mitocôndria ela é fundamental para a economia celular nos dois lados da vida. Né? Então, essa ideia de que a respiração celular produz ectoplasma é muito interessante. E algumas das coisas que estão sendo investigadas por esse grupo é isso, o pessoal lá da MABC. Por exemplo, um médium que é de efeitos físicos, ele produz mais ectoplasma. E aí, da onde sairia esse ectoplasma? Da respiração celular. Então, quando você tem a respiração celular no metabolismo, quando você queima o substrato, né, a glicose, com oxigênio, você vai produzir três coisas. Você produz calor, não é? Por isso, quando você faz atividade física, você sobe a temperatura do seu corpo. Você produz ATP, que é o trifosfato de adenosina, onde você vai envelopar a energia numa molécula química para depois ela ser usada pela célula. E você produz biofótons. Então, o médium de efeitos físicos seria aquele que, geneticamente, ele produz mais biofótons do que a maioria das pessoas. Né? Se você é aquela pessoa que come e não engorda, provavelmente você produz uma quantidade maior ou de calor ou de biofótons. E assim por diante. Então, são hipóteses que precisam ser estudadas, estão sendo pesquisadas. Né? Mas eu acho que tem muita coisa legal para vir daí. E uma das coisas que a gente está querendo ver é isso. Então, durante um transe mediúnico, quanto mais utilização de ectoplasma tiver, muito provavelmente vai ter uma queda da temperatura do médium. O Marco Aurélio fez um trabalho agora de mestrado, está saindo publicado numa revista internacional também, em que nós medimos a temperatura do médium. E a temperatura dos 40 médios baixou muito pouco, não foi estatisticamente significante. Mas era psicofonia. A gente precisa medir em outras formas de ectoplasma. E com um N maior, porque os 40, na verdade, eram 20 médios e 20 controles. E não deu diferença estatística, mas deu uma tendência à diminuição. Então, são coisas que a gente precisa estudar, que eu acho que estão ligadas à obra do André. Etiopatogenias e corpos sutis. Enfermidade e a desarmonia espiritual. De novo, né? Causas profundas das doenças no corpo espiritual. Esses seriam os focos patogênicos que viriam do corpo espiritual para o corpo físico. Então, tem aqueles que já estão manifestos através dos genes, que na hora que a gente vai reencarnar, durante o processo de embriogênese, a gente vai imprimindo, tanto nos genes quanto no corpo físico, uma série de elementos que já vêm do passado, que são registrados no nosso perispírito. O Dr. Ian Stevenson faz um trabalho muito importante sobre esse assunto. Ele faz estudos e relatos sobre esse assunto, principalmente nas marcas de nascença. Né? Vícios da mente gerando desarmonia nos centros de força,
Isso daqui é água com açúcar para o espírita, né? Está todo mundo cansado de saber disso. Sugestão mental como incubadora de bactérias. São os vermes mentais que o André Luiz faz, e a gente faz isso com a gente mesmo o tempo inteiro. O tempo inteiro. A gente cria aquela larva mental, ela fica orbitando a nossa psicosfera, e ela fica realimentando a gente. É chamada auto-obsessão. Eu achava que toda vez que eu entrava no carro para dirigir, tinha um companheirinho que sentava no banco do passageiro para me deixar irritado. E eu jogava a culpa dele. Terceirizar a culpa é nossa especialidade, né? E aí, depois que eu li essa parte do André Luiz, ou reli, sei lá quantas vezes eu já li isso, eu cheguei à conclusão que eu é que me auto-obsediava. Toda vez que eu sentava no banco, eu já falava assim, quem é que vai me encher hoje no trânsito? Né? E agora eu moro numa cidade que tem muita gente que mora na fazenda. E eles fazem aquela curva de fazendeiro, vocês já viram? Ele sai da rua, ele atravessa as 4 faixas, vai para lá do outro lado, depois ele volta para a faixa daqui. A 2 por hora. Né? E eu, como bom paulista, xingando ele atrás. Né? Então eu descobri que sou eu o problema, né? Não é nem o fazendeiro, nem não tem nenhum obsessor ali. Na verdade, acho que os meus obsessores ficam com medo, eles vão para o banco de trás e ficam tremendo lá quando eu começo a dirigir. E as circunstâncias reflexas. Hoje a gente está vivendo um momento muito específico, muito importante com relação à questão do suicídio. Quando a gente esteve a última vez na Suíça, e eu descobri que a segunda maior causa de morte na Suíça é suicídio. A primeira é acidente de carro. Isso me assustou bastante. E o André fala das circunstâncias reflexas. Quando você, com 20 anos, se suicidou, você criou uma circunstância. Na outra encarnação, com 20 anos, você teve ideia suicida, se suicidou de novo. Então, você fica com essa ideia reflexa, essa circunstância reflexa. Toda encarnação que você faz 20 anos, você tem uma tendência a se suicidar. Né? Isso é uma coisa interessante. E eu tenho pensado no suicídio da mesma maneira como eu penso na apoptose. A apoptose é um fenômeno biológico em que a célula se suicida. Quando ela se suicida? Quando ela recebe uma mensagem de suicídio, ela não é mais útil ali naquele lugar e ela se autodestrói, ou quando ela perde contato com o comando. Eu tenho pensado muito nisso. Quando nós nos perdemos, quando nós perdemos o contato com o Criador, e pensando em cada um de nós como uma célula do Criador, aí a gente faz o autoextermínio. Né? A perda do contato com a origem, com o sentido da vida. E no mundo em que nós temos cada vez menos necessidades materiais, ficam mais evidentes as nossas necessidades espirituais. Enquanto você está correndo atrás do almoço, enquanto você está correndo atrás do agasalho, enquanto você está correndo atrás do abrigo, você não tem tempo de questionar a sua existência. Né? O sentido da sua vida é sobreviver. Mas no momento em que você não tem mais necessidade de correr atrás da sobrevivência, o que fica muito evidente é quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu tenho que ir? E nós não estamos acostumados com isso ainda. Então a gente fica atrás da matéria e fica comprando um carro cada vez mais caro, cada vez maior, uma casa cada vez mais chique e cada vez se sentindo menos feliz com isso. Aí uma hora você descobre que a sua vida não tem sentido e você se autoextermina. Quer dizer, ela tem, você está procurando no lugar errado, não é na matéria. O corpo como vaso divino, carvão milagroso. O carvão aqui que eu interpretei é o carvão igual o do filtro, do seu filtro de água. É o mata-borrão. Então, o teu corpo vai drenar as energias deletérias que você produziu no passado ou no presente. E, às vezes, a doença é o êxito, né? É a cura, e não o castigo, e não a patologia não é o castigo nem a coisa ruim, é o que tem de bom. E aí você, podendo vivenciar a sua doença e desencarnando dignamente, você morre curado. Né? E o câncer, da alma corpo físico, eu escrevo um capítulo com uma hipótese de fisiopatologia do câncer pela visão espiritual. Na verdade, eu acho que são defeitos no perispírito que foram provocadas por nossas autoagressões. Todas as vezes que a gente sai do caminho da lei do amor, a gente gera uma lesão no perispírito, e isso vai acabar se manifestando como doença, e às vezes você cria um esgarçamento no perispírito que só vai vazar na próxima encarnação, que é a ruptura em 2 tempos. E aí você vê criança com câncer e fala, mas o que essa criança fez, né, para sofrer tanto? Se você não for reencarnacionista, não explica. Aí não dá nem para acreditar em Deus.
quando você olha uma criança de 2, 3 anos com câncer. Né? Agora, quando você entende a reencarnação, isso faz mais sentido. Sobre a glândula pineal, eu já falei do artigo que a gente escreveu. Ele fala que governa o mundo das emoções, controla o sistema endócrino, comanda as forças subconscientes, supre os órgãos de energias psíquicas, é fonte de criação das mais importantes, a glândula da vida mental. Isso ele escreveu em 45, só em 58 que descobriram a melatonina e que começaram a estudar a glândula pineal na ciência. Né? E aí a gente escreveu esse artigo que fala exatamente sobre isso. Os 3 cérebros, né? Ele fala dos 3 andares no mundo maior. O primeiro andar seria o cérebro primitivo, o tronco encefálico, o porão da individualidade, onde mora o subconsciente. O consciente nas conquistas atuais, no nosso córtex motor, e o superconsciente, que nós estamos tentando alcançar nesse momento, nos estímulos do futuro, fala dos lobos frontais. Eu acho que esse é um assunto extremamente importante para a neurofisiologia desse momento e para o que a gente vai descobrir para o futuro. Né? E a doutora Irvênia descobriu esse trabalho do Paul MacLean, de 68, que fala do cérebro trino. Então, com base nisso, esses 3 cérebros aqui estão escrevendo um livro. Não são cérebros tão brilhantes quanto os do André Luiz, nem do Chico, mas a gente está fazendo esforço para escrever. O livro já tem nome, tem até capa, e nós não terminamos de escrever ainda. O cérebro trino a serviço do espírito. Então, cenas dos próximos capítulos. Transtornos mentais, impaciência, tristeza, esquizofrenia, isso é assunto para o Sérgio, né? Mas são coisas que já são abordadas pelo André Luiz. A demência senil por fixação da mente num mundo material de impulsos inferiores, né? E aí você vê o Divaldo, você vê o Jorge Andréa com uma lucidez danada, né? O que ele é? Genética boa? É genética espiritual boa, né? Estão pensando coisas boas, produzindo coisas boas, não dá tempo para adoecer. Com relação à anamnese espiritual, a gente já está colocando isso na universidade. Essa semana a gente teve aula lá na universidade onde eu dou aula sobre anamnese espiritual, usando os modelos do Dr. Kenning, da Cristina Pruchowski, lá na UX, lá na Serra Gaúcha, o Vitória e a Samira estão introduzindo a disciplina na Faculdade de Medicina. A gente vai colocar a anamnese espiritual lá também. Né? Então, são coisas que foram antecipadas pelo André Luiz e que estão acontecendo hoje. Né? E a terapia complementar espírita. O meu tempo já acabou, eu estou correndo aqui. Eu sabia que ia acontecer. Prece, passe, água, técnicas desobsessivas. Uma coisa que me chamou a atenção, a primeira vez que eu cheguei na Europa para fazer palestra, eles queriam saber sobre desobsessão. Eles já tinham percebido que tinha isso lá. Né? O Dr. Alan Sanderson, psiquiatra, ele descreve o Spiritist Attachment. Ele fazendo a psicoterapia da pessoa, ele descobria que tinha uma outra entidade entre ele e o paciente. E ele passa a conversar com a entidade para terapeutizar a entidade, para depois fazer a terapia do paciente. E nunca tinha lido André Luiz. Quando a gente chegou lá falando essas coisas, nossa, ele não se aguentava, né, de alegria, de felicidade. Devia pensar, eu não sou louco, é isso mesmo. Né? Então, as técnicas desobsessivas, elas são coisas importantes e que a gente tem muito a contribuir. Muito. O problema é que eles querem uma coisa mágica, né? Você senta, faz uma pagelança, fica livre e vai embora. Não tem isso daí, né? Não tem. Com relação à bioética, a gente tem batido muito nisso, né? Aborto, eutanásia, e por aí vai. E o processamento reencarnatório, né? Explicações com relação à embriologia, fecundação, sintonia magnética, muita coisa, muita informação. Então, a doutora Marlene vai nos dizer o seguinte: reconheço a dificuldade de aceitação dessas ideias, uma vez que a ciência terrestre não tem por norma admitir ou consultar diretamente as picadas abertas pela fé, embora muitos dos seus gênios tenham se utilizado da inspiração para traçar teorias monumentais que modularam o rumo da vida placentária. Embora vicejando de forma oculta, os caminhos da fé nunca deixaram de determinar o desenvolvimento e a evolução dos seres humanos. Nós sabemos disso, temos fé e vamos continuar trilhando esse caminho. Muito obrigado.